Destaque do esporte agora, brasileiro se classificando para as oitavas de final da Sul-Americana. O América Mineiro goleou o Colo-Colo por 5-1 jogando em casa. Vai pegar o Bragantino na próxima fase e o Timão também avançou ao vencer no Peru, Jordana Araújo. O Corinthians garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. A equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo venceu o Universitário do Peru por 2-1, né, no Estádio Nacional. O Corinthians saiu na frente com Maicon, Flores empatou a partida e Rian deu números finais ao jogo. O Corinthians agora enfrentará o News Old Boys da Argentina. E assim, a gente fez um resumo rápido do que aconteceu no jogo, mas ele também ficou marcado por uma confusão generalizada logo após o gol do Rian, por volta dos 48 minutos do segundo tempo. Ele comemorou tirando a camisa e em seguida mostrou ela para a torcida. Isso foi visto como uma provocação por parte dos atletas do Universitário e começou uma briga imenso. O jogo ficou paralisado por 12 minutos. O árbitro da partida, o Vilmar Roldan, expulsou 5 atletas do Corinthians. Aliás, 5 atletas, 2 do Corinthians e 3 universitários. Pelo lado do do Corinthians, o Rian e o Matheus Araújo, e do lado do Universitário, o Calcaterra, de Benedetto e o Guzman. Depois do jogo, o técnico Vanderlei Luxemburgo pediu desculpas pela atitude do Rian. A gente vai escutar. Meu jogador não pode ser uma coisa de mostrar a camiseta e com um ambiente muito tenso. Mas há que pensar que é um jovem, está começando a sua trajetória de futebol. Então há que dar um desconto para que isso possa passar. Mas há que repreendê-lo porque não pode, poderia ter uma coisa muito grave com isso. Olha, vale ressaltar que o clima antes do jogo, gente, estava bem pesado por conta do caso de racismo da semana passada, quando o preparador físico do Universitário foi detido na Neoquímica Arena por imitar um macaco em direção aos torcedores. O Universitário, ele saiu em defesa do profissional, em nota apontou que a situação era humilhante, que conhecia o profissional e que não precisava disso, que aqui no Brasil a gente estava exagerando e que não enxergava o ato como racista. Porém, a gente tem que trazer aqui algumas informações de que torcedores do Universitário estavam nas redes sociais promovendo alguns ataques racistas a jogadores do Corinthians. Depois do jogo, o Matheus Bidu, lateral esquerdo do Corinthians, postou um print nas redes sociais apontando essas ofensas racistas, e aí ele justificou essa atitude do Rian, né, para mostrar que o Corinthians estava ali e tudo mais, e foi em resposta a essa situação. E uma linha pessoal aqui, depois do jogo, também o Jorge Fossati, o técnico do Universitário, tentou comparar a atitude do Rian ao que aconteceu aqui na Neoquímica Arena, que não tem comparação. De fato, o Rian errou, porque ele vai provocar os torcedores do Universitário, mas não tem comparação. A gente está falando de um caso de racismo, racismo mata. A gente tem uma questão muito complicada relacionada ao racismo aqui no Brasil, e não tem comparação. O Jorge Fossati é um técnico que passou pelo futebol brasileiro, ele comandou o Internacional, então tem vivência de Brasil e ele sabe o quanto o racismo ele é pesado aqui no país. Então teve essa comparação bem complicada e a gente agora aguarda o posicionamento da Conmebol. Descabida a comparação. De zero pessoas, o post do Rian, os comentários completamente na mesma linha, né, dos peruanos que agiram aqui no Brasil, né, com muitas falas racistas, xenofóbicas de torcedores do Universitário, enfim, de outras pessoas também, mas é isso aí que a Jordana falou. Obrigada. Cara, que difícil, né? De novo a gente falar disso, né? A gente não consegue falar só do futebol, exclusivamente do jogo, da tensão envolvida no jogo. Não, a gente sempre tá falando de outro tipo de tensão. No pós-partida, às vezes no intervalo, aquilo que não tem a ver com o jogo de futebol em si, né? Mas tem que falar. Mas temos que falar. Temos que falar. Quanto mais a gente falar, quem sabe menos episódios do tipo a gente tenha, né? Mas é dureza. A gente queria tanto só falar da bola rolando, né? Sim, do desempenho do time. Exato, né? Destacar que ontem foi a 4ª vitória do Corinthians. Desde 2021 então, a equipe não tinha uma sequência, que o Corinthians está vencendo em competições diferentes. Mas infelizmente a gente tem que vir aqui, é necessário, porque a gente precisa trazer o assunto. Sem dúvida. Para debate. Acaba ficando em segundo plano mesmo, o desempenho não tem jeito. A gente tem que denunciar e falar sobre isso. Valeu, Jordana. Valeu. Obrigada.